Bom dia, senhora presidente, nobres colegas vereadores. Hoje o tema não pode ser outro, né? Nós estamos todos impactados com essa situação que aconteceu, não só na nossa cidade, mas no nosso estado. E é com o coração apertado, né? Mas com muita solidariedade que a gente se dirige à comunidade caxiense nesse momento que a nossa cidade passa por esse momento de aflição e de dor. A gente tem que contextualizar um pouco o que aconteceu aqui em Caxias e aconteceu também no nosso estado. Uma infeliz coincidência, né, de uma enchente que aconteceu exatamente há 83 anos atrás, em 1941, e no mesmo dia, inclusive. No mesmo dia, começando no dia 2 de maio até o dia 8 de maio. Então, nós estamos passando novamente 83 anos depois por esta grande enchente, que esta foi mais devastadora que aquela. Então, uma contextualização, né, da situação em Caxias do Sul. Essas recentes chuvas assolaram o estado, causaram danos devastadores, perdas irreparáveis a inúmeras famílias. E em meio a essa tristeza e desolação, a gente ergue, né, nossas orações e buscando também com muita ação e muita união, conforto, né, para aqueles que enfrentam essa terrível adversidade. Então, conforme foi relatado pelo Estado, nós temos até o momento, né, para os últimos boletins, 90 mortos, 361 feridos, e mais de 1,3 milhões de pessoas afetadas por esses temporais que estão aí entre pessoas né, desalojadas, desabrigadas, e mais de 132 pessoas desaparecidas. Vejam o impacto que representa isso na questão humanitária, mas também que essa catástrofe climática pôde proporcionar na questão que muitos estão falando, a questão econômica, que vai afetar, que a gente vai sentir isso logo aqui na frente. Essa catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul evidenciou a urgência e a necessidade de planos efetivos e eficazes. O impacto que isso teve na agricultura ainda a gente não conseguiu dimensionar. Porém, estimativas apontam para a interrupção de cerca de 40% da produção de leite no estado, conforme dados da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul e do Sindicato da Indústria de Laticínios e Derivados. Áreas dedicadas ao cultivo de arroz e soja aguardam a diminuição das águas para que se possa avaliar a extensão desses prejuízos. Segundo o levantamento da Defesa Civil, aproximadamente 149 mil pessoas estão deslocadas de suas residências, sendo 20 mil desalojadas em abrigos e 129 mil hospedadas temporariamente em casas de familiares e amigos. Para a gente ter uma dimensão do estrago, esse cenário afetou 364 dos 497 municípios gaúchos, ou seja, mais de 2/3 do estado afetado diretamente pelas cheias. Nós teremos inúmeros desafios e dificuldades, né, e necessidades que nós vamos ter que enfrentar nesse momento. Em Caxias do Sul, enfrentamos esses desafios cruciais que demandam ações imediatas da atual gestão e de futuras administrações. A maioria das fatalidades registradas na região está relacionada a deslizamento de terra, ressaltando a necessidade, né, de equipes especializadas incapazes de identificar obstáculos e falhas e pontos críticos, antecipando-se a esses eventos climáticos. Aqui foi bem falado antes de se trazer exemplos, né, de GPS, enfim, toda essa questão de programas que identificam a questão climática com antecedência, mas nós temos que ter muito mais investimentos, não só na infraestrutura, nesses equipamentos, mas também numa cultura que nós vamos ter que desenvolver para a questão de desastres que, pelo visto, vão se tornar comuns. Aqui em Caxias, então, Vila Cristina e Galópolis, né, emergem como áreas mais afetadas no município. Entretanto, é digno, né, a gente reconhecer o esforço
conjunto da Prefeitura de Caxias do Sul, da Fundação da Assistência Social, do setor privado que tem se empenhado incansavelmente para socorrer todos esses necessitados neste momento de tribulação. Aqui a gente tem que reconhecer as forças de segurança que atuaram, né, estão atuando, né, de forma incansável. Né, gratidão a todos os voluntários que estão trabalhando. Né? Então aqui a gente tem que expressar essa gratidão, e todos aqui de forma unânime, né, os vereadores, inclusive sugerido, né, um voto, né, de louvor a todos esses que são heróis que estão trabalhando. Né? Nós temos ali todas as forças de segurança, né, Brigada Militar, nós temos a Polícia Civil, os bombeiros, a Defesa Civil, todos os órgãos de segurança, mas também a gente destaca todos esses voluntários que, com muito amor no coração, a gente pôde ver que Caxias do Sul é uma cidade realmente solidária, né, com muitos voluntários, né, que foram imediatamente atenderam os chamados e prontamente estavam ali se dedicando, levando alimentos, levando agasalhos, levando produtos de higiene, né, produtos de limpeza, e não somente para Caxias do Sul, né, mas que são produtos que vão ser levados a estas outras regiões afetadas. Né, o trabalho de associações, o trabalho das igrejas, o trabalho dos presidentes de bairros, que nós temos que exaltar, o trabalho dos escoteiros, dos jipeiros, dos trilheiros, todas essas pessoas, né, que de forma abnegada estão ajudando e enfrentando a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul. E a gente, nesse ponto, a gente vê que a natureza ela tá cobrando a conta. A gente fala muito em investimento, em questão da questão de infraestrutura, e isso é algo que não somente as prefeituras, mas o governo do estado, o governo federal vão ter que... A gente fala, num primeiro momento, em recuperação de vidas, né, salvar vidas, mas num segundo momento a gente vai ter que se preocupar na reestruturação das estradas, das pontes, dos viadutos, da ligação entre as cidades que estão ilhadas até o momento. Vamos esperar essa água baixar para poder aí fazer muito investimento. Mas também a gente vai ter que enfrentar uma questão de cultura. Uma questão de cultura, de como nós estamos vivendo também. A natureza está aí, o aquecimento global está posto. Não, era uma coisa que se falava, não, isso vai acontecer em 20, em 30 anos, está acontecendo agora. A natureza está cobrando uma conta muito pesada da gente, e isso vai ter que ter uma nova análise das nossas atitudes como cidadão também. Do consumo consciente, do uso correto da água, do descarte do lixo. Nós vemos que as estruturas que estão aí hoje não estão dando conta, e isso a tendência é piorar. Nós estamos vendo que esses eventos estão se tornando cada vez, né, não vão ser mais raros, vão ser contínuos. Nós tivemos em um ano, vereador Felipe, 3 enchentes aqui no Rio Grande do Sul. 9 meses, nós tivemos 3 enchentes. Há um ano atrás nós estávamos falando de Roca Salles, da região ali do Vale do Taquari, que foi devastada em agosto. E agora, no final do ano, nós tivemos fortes chuvas de novo. E agora, novamente, mais uma grande enchente que assolou todo o estado. Então, esses eventos estão se tornando cada vez mais repetitivos e próximos. Quando teremos o próximo? Daqui a 2 meses? Daqui a 6 meses? Daqui a 1 ano? Nós vamos ter que nos preparar para isso. E essa é uma preocupação que não é uma preocupação exclusiva dos órgãos públicos, das administrações municipais. Né? Tem gente falando em Roca Salles que se mudar daquela cidade, não vou mais, vou me mudar daqui. Porque essa cidade, daqui a 2 meses vai ter outra enchente, nós construímos a casa, daqui a pouco tem que reconstruir a casa. Nós vamos ter que ter uma cultura da questão de impactos ambientais, assim como os Estados Unidos têm, o Japão tem, quando acontece um terremoto, que é comum no Japão, maremotos, ou furacões nos Estados Unidos, no estado lá do Texas, da Carolina do Norte, como a população vai agir neste momento. O meu tempo é uma declaração de líder no momento oportuno.
Uma parte, vereador Lucas Gil. Líder, bancada do PRD, vereador Lucas Gil. Quem pediu a parte? Eu também. Quem pediu a parte primeiro? Agora já vou ceder então da parte. Bom, vereador Lucas, em cima da sua fala, primeiro o Rio Grande do Sul, o Brasil, né, está sendo exemplo de solidariedade. Se não fosse as pessoas... Né, agora a Marinha está enviando um navio. Agora que o pessoal já está resgatando todo mundo, o que adianta mandar o maior navio da América? Olha, se não fossem essas pessoas, eu fico pensando, meu Deus do céu, as pessoas espontaneamente, né, se atirando na água, risco de pegar doença, cordão humano para salvar as pessoas. Olha, são cenas que eu fico pensando, eu acredito na humanidade ainda. Eu acredito na humanidade. Para o nosso futuro. Tem pessoas ruins? Tem, mas é minoria. É minoria. Mas, vereador, quando a gente fala em planejamento urbano, é uma coisa que a gente tem que pensar para Caxias do Sul, vereador. Como que Caxias do Sul, a prefeitura não tem um helicóptero ainda? Para nós, o uso da prefeitura. Sabe, eu fico pensando, a gente está no tempo das cavernas. Teve uma pessoa lá em Santa Lúcia Piaí, uma família que me contatou, e representando várias outras, que eles estavam desesperados, que a mulher tinha AVC e tal. E eles, Rafael, por favor, ajuda a contar. Mas não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada. O filho dela se deu por isso da terça até na sexta-feira. Se deu por conta de pedir um drone emprestado, foi até uma localidade lá e conseguiu ver a avó, lá estava lavando os tênis, estava bem até. Então, assim, olha, como que Caxias do Sul não tem drones disponíveis para a gente poder ter comunicação num caso desse? Agora, o prefeito Adiló tem que ter a disponibilidade de um helicóptero emprestado de alguém, não sei, para sobrevoar as áreas aí afetadas. Desde o dia do temporal a gente não tem um helicóptero para fazer isso. Então nós temos que nos equipar a Defesa Civil, nos equipar com tecnologia, porque nós estamos analógico ainda. E nós estamos falando de Caxias do Sul, não uma cidade de 2, 3 mil habitantes, né? Obrigado. É isso aí. A solidariedade é muito importante e a gente tem que encarar que isso não é luxo. Não é uma questão, como é que o município vai adquirir um helicóptero? Por que vamos adquirir drones? Isso é uma questão de utilidade pública para, inclusive, salvar vidas. E diante desses desafios de enfrentar esses eventos climáticos que vão se tornar comuns, é imperativo a gente fortalecer e ter estratégias, né, preventivas para a resposta. Outro assunto a questão é aumentar as equipes, por exemplo, de segurança, equipes da Secretaria de Obras, da Defesa Civil. Olha, o trabalho louvável, um trabalho abnegado da Defesa Civil, mas a Defesa Civil do Tenente Armando, do Bagé, mas são 3 pessoas. São 3 pessoas, né? Nós temos uma caminhonete e 3 pessoas para atender uma cidade de 500 mil habitantes. Então, urge a gente rever também esses pontos de vista, né, de questão de aumentar essas equipes. Quem sabe, vereador D'Ambrós, a gente fala muito na questão da aumentar as equipes da Secretaria de Obras, mas quem sabe agora chegou o momento realmente da Secretaria de Serviços Públicos, justamente para fazer frente a essas demandas mais pequenas, né, e deixar a Secretaria de Obras para grandes obras que impactam realmente trânsito, impactam obras de contenção. Esses municípios que estão à beira de rios, a gente tem a sorte ainda, Caxias do Sul, não ter rios caudalosos como Taquari, Jacuí, enfim, que invadem constantemente a cidade. A cidade dos meus pais ali, Estrela está completamente debaixo d'água. E tem que esperar agora baixar. O rio subiu quase 30 metros lá. Então, prédios com 2, 3 andares, a água está em... Então, nós não temos isso aqui. Mas essas cidades vão ter que fazer contenções, vão ter que rever toda a questão ambiental, do assoreamento lá dos rios, enfim, da contenção, dizer o aumento. O vereador Fantinel sugeriu, né, como é feito na Itália. Nós vamos ter que partir para isso. Porque senão essas cidades aí vão estar, a cada 3, 4 meses, 6 meses, vão estar novamente com inundações. E o impacto que isso vai ter, nós não sentimos agora, pessoal. Nós vamos sentir daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, o impacto. Essas regiões já estavam sofrendo bastante com a questão econômica. Eu não sei como é que vão ficar agora. Com plantações devastadas. Olha o que vai acontecer isso com o leite, com os alimentos. Então... Não é uma questão de simplesmente vamos fazer um planejamento de uma administração. Nós temos que, como todo, e como sociedade, realmente repensar a forma da urbanização e do cuidado ambiental.
Sua parte. Obrigado, vereador Lucas. Vários temas que são importantes, que estão sendo tratados aqui. Acho que, do ponto de vista dos homens e mulheres públicas que estão à frente do executivo em cidades, no nosso município, a nível estadual e federal, todo mundo está se esforçando, né, para fazer aquilo que é possível para salvar a vida das pessoas, porque o mais importante agora é que as pessoas estejam vivas, né, e o esforço é muito complexo. Sobre a questão do navio que está chegando, ele vem também, inclusive, com 2 estações de tratamento de água. Para lembrar que na capital do nosso estado, hoje, nenhuma dos setores que fazem, né, a purificação da água estão funcionando. Para a gente ter uma noção do grau de complexidade desse problema. Então, acho que os esforços dos executivos, dos legislativos, do judiciário, dos setores que fazem fiscalização de contas, têm que ser uníssonos no sentido da gente garantir a vida das pessoas, comida, casa, né? Mas, vereador, eu concluo essa parte destacando aqui os bairros, porque a cidade toda foi afetada, mas aqui destacando os bairros que são aí geograficamente de aluvião, que tem riachos, né? Espaços que são banhados pelo Tega. Acho que isso está em evidência. No longo prazo, o que nós vamos... O Fátima, nós vamos ter que discutir, pensando num planejamento urbano, no São José, no Santa Catarina, no Reolon, pegando o trecho do Tega, a região de Galópolis, e aqui é minha solidariedade, porque eu acho que todas as regiões foram atingidas, mas vocês pensem em um bairro, vereador Zanquim, que metade do bairro pode deixar de existir. Pode deixar de existir. É essa a realidade que nós estamos falando, e esse é o nível de gravidade. Estou vendo aqui a Daiane, eu vi o vídeo dela às 3 da manhã, pelo Fátima, o vereador Renato. Você tem noção do que seria a catástrofe da nossa represa? Então é disso que nós estamos falando. Por isso que eu reforço de que esse planejamento é de 50 anos, de uma quantia incalculável de recurso, vidas a serem salvas, produção econômica. Então o tema é dessa casa, eu acho que para muitas legislaturas, e nós precisamos mobilizar o poder público, a iniciativa privada, a sociedade civil, para aquilo que é de competência de cada um. Muito obrigado, vereador. Exatamente, vereador. Olha, é realmente muito preocupante, porque a gente viu todos os vereadores visitando os bairros, mas é muito impactante quando a gente vai lá ver o Fátima, quando a gente vai ver o Reolon, o risco que eles correram. Graças a Deus não teve uma tragédia lá, mas em Galópolis realmente é com muita dor que a gente vê o cenário que ficou aquele bairro e o risco que ainda tem lá, né? Que ainda tem. Então contenções vão ter que ser feitas, toda uma questão ambiental ali a gente vai ter que rever, porque pode ter mais uma enchente logo ali na frente e, como falou, tem regiões que podem até desaparecer, né? Com rompimento aí, com deslizamentos, enfim, a gente roga, né, a Deus que nos proteja de uma tragédia dessa. Mas aproveitar esses 2 minutos que me restam também para aí agradecer a todo o trabalho aqui, não só dos colegas, dos vereadores, mas o reconhecimento, né, a todas as instituições que trabalharam, que estão trabalhando arduamente, né? Agradecemos também a atuação incansável das forças de segurança, incluindo o Exército, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, a Defesa Civil. Além disso, reconhecemos o importante papel do Ministério Público, que pela sua rápida intervenção, inclusive impetrando uma ação civil pública que autorizou o município a realizar remoções, né, garantindo assistência às famílias, inclusive com o emprego da força, se necessário. Então aí todas as forças de segurança também, o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, o Ministério Público, também de mãos dadas, né, enfrentando este momento difícil. E por fim, a gente expressa também a nossa admiração e reconhecimento à Prefeitura, liderado pelo nosso prefeito Adiló, que imediatamente instaurou um gabinete de crise, e isso é importante a gente aprender com esses eventos,
porque podemos ter novos eventos e aí como nós vamos agir frente, né, imediatamente a esses eventos, onde se deslocar, onde estão os abrigos, né, onde levar os alimentos, né, e isso tudo, essa logística, essa cadeia foi montada, né, então de forma diligente, imediata a essas adversidades, né, agiu de forma inteligente, né, e de forma diligente. Juntos estamos comprometidos a enfrentar os desafios presentes e futuros, buscando sempre a segurança e o bem-estar da nossa comunidade. Então aqui quero reafirmar o nosso compromisso com a comunidade caxiense, estamos todos empenhados e rezando a Deus por essas famílias e pedindo que o tempo melhore e que a gente possa ter a nossa vida de volta. Muito obrigado, presidente. Declaração de líder da bancada do União.